Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Eu vou consertar aqui o computador aqui, vocês vão ver mexendo aqui um pouquinho. Eu acho que agora melhorou. Eu estou fazendo uma gravação aqui porque eu encontrei dois vídeos na internet e esses vídeos são importantíssimos para que você venha conhecer melhor a história do mundo, a história do Brasil e principalmente se a vida que você está levando é desejável ou não, tanto dentro do Evangelho como para sua empresa, para o seu trabalho, para sua família. Mas entenda, antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, converse com seus amigos, pegue esse vídeo, passe para outras pessoas, põe no seu grupo da família, porque como você sabe, eu não sou a favor do capitalismo, não sou a favor do comunismo e nem tampouco eu sou a favor do socialismo. Das três forças, para mim, a pior é o socialismo, ao qual eu já escutei vários falar que Jesus Cristo foi o primeiro socialista do mundo. Uma mentira deslavada. Então eu te peço, dentro dessa possibilidade, que você converse com pessoas, que você faça a diferença. Eu vou aqui agora ler alguns versículos para você, para que você venha entender o assunto melhor. E logo após os versículos, eu vou pedir para que você venha se qualificar e entender que enquanto você estiver sendo manipulado pela televisão, pelo rádio, pela internet, você não está salvo, você é massa. E se você segue fielmente, cegamente, o que o líder da sua religião fala, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é mormon, se você é testemunha de Jeová, se você é adventista do sétimo dia, se você pratica o espiritismo dentro do centro de mesa, das umbandas, quimbandas, candomblés da vida, não importa se você é Hare Krishna, se você é ateu, se você é a favor ou não de Maomé, não importa se você é muçulmano, se você é a favor ou não de Israel, não importa. Enquanto você não pensar por si só e parar de acreditar em políticos, parar de acreditar em historiadores, parar de acreditar em fábulas, você não vai estar qualificado à salvação. Todos nós sabemos que a Bíblia, isso aqui é uma Bíblia evangélica, a Bíblia foi um livro feito para católicos. A Bíblia começou assim, a própria história humana conta que o imperador Alexandre, o Grande, ele pegou 70 homens anciãos, ali não explica se eram sacerdotes ou não, só falam que eram anciões, então eu acredito que todos deviam ter no mínimo de 40 a 50 anos de idade, porque há quase 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, né, foi 400 anos quase de reinado de Alexandre o Grande, e Roma tomou o reinado da Grécia em 180 antes do Salvador vir, né, antes de Cristo. Então tem mais de 2.000 anos. Então um homem de 40 a 50 anos de idade, há mais de 2.000 anos atrás, é equivalente quando a gente olha para alguém de 80 anos. Não em termos de força de vigor, mas em termos de, de respeito, de achar que a idade é avançada e talvez a gente não consiga chegar naquela idade. Então o que acontece? O Alexandre, ele pegou anciões, mandou escrever sobre pena de morte, sobre quem era
esse Deus, né? Eu falo Deus de uma forma contrária, porque contrariado, né? Porque é um nome pagão, mas eu tenho que falar Deus e Jesus para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque Jesus eu falo Salvador, Deus eu falo Criador. Mas agora eu vou falar Deus e Jesus para que todos entendam. Sobre pena de morte, e ali aqueles anciões, a história fala que são 70, mas eu acredito que deve ter sido mais ou menos. 70, número exato, é como ganhar na Mega Sena, mas enfim. Como eu também não sou obrigado a acreditar que são 70, então eu posso imaginar que foi 69, eu posso acreditar que foi 82. Mas enfim, vamos falar dos 70. Então o que acontece? Ele mandou escrever, e ali eles escreveram o que você hoje conhece como Bíblia, embora a Igreja Católica arrancou um monte de livros, mas um monte de livros do Antigo Testamento. Fora que a lenda também fala que na Biblioteca de Alexandria, e fora na Segunda Guerra Mundial, se queimou muito livro histórico que poderia falar mais coisas do que a gente conhece hoje. Tá? Tem até esse livro, essa Bíblia que foi achada aí no Mar Morto, que eles falam que tem uma história fantástica lá de antes e depois do Salvador de Jesus, que ninguém habilita-se a pegar e a publicar. Mas vamos falar sobre Alexandre o Grande. Ele pegou os 70 anciões e obrigou com pena de morte. Então eles escreveram tudo o que foi passado a eles de Gênesis a Malaquias, né? Vamos falar Malaquias. E dentro do que foi passado de Gênesis a Malaquias, porque existiam mais livros além de Malaquias, né? Então eu não posso te garantir que Malaquias foi o último, o penúltimo, ou o primeiro livro. Mas como aqui está falando que Malaquias é o último livro, então vamos fazer de conta que Malaquias é o último livro. Então, assim, até Malaquias. E ali, ele pegou e começou a ler e a divulgar. Roma, quando conquistou a Grécia, roubou para ela todo o conhecimento do Salvador. Até porque se você ler nos 4 evangelhos, e se você ler as epístolas de Paulo, e se você ler as epístolas de Pedro, se você ler, você vai ver que a igreja romana, não é a igreja romana, o Estado romano, o país romano, que era uma junção de toda a Europa, era uma junção de mais de 127 províncias da Ásia. Por que eu falo isso para você? Para você entender. Se o Alexandre o Grande já era dono de 127 províncias da Ásia, então quando Roma tomou Grécia, ela passou a ser dona das 127 províncias da Ásia. Hoje, nada me tira da cabeça que o verdadeiro Império Romano ainda existe na Rússia. Tá? Por isso que ela é tão poderosa e rica. Estados Unidos foi só uma falácia, foi só uma mentira que o sistema teve que fazer. É a transferência de identidade, né? Para quem estuda sobre o assunto, entende que Estados Unidos nunca foi nada. Mas voltando aqui à questão do assunto. Então, o que eu quero que você entenda? Eu vou te mostrar primeiro o vídeo do Monark Show. Por favor, se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Tá vendo aqui? Aqui. Não. Aqui não vou virar porque já está sendo gravado assim. Aqui. Lado direito. Olha os cards. Todos os cards aqui, ó, do lado direito, tá? Todos os cards, tá bom? Dá uma olhadinha aí, se inscreva no canal, tá? Então vamos lá. São 2 vídeos. Um do Monark Show, que é lá do canal Flow, e outro da Jovem Pan, do programa Pânico. Eu espero não tomar strike, nem tampouco eles bloquearem o canal. Talvez eu inverta. Então se aparecer... pior que tudo. Como é que eu vou inverter o canal do Pânico se ali tem um monte de coisas escritas que seria bom ler? Eu vou ver o que eu faço aqui. Se eu tomar pau, eu tenho que apagar o vídeo e refazer. Se eu não tomar pau, vamos ver o que dá. Veja esses 2 vídeos por completo, que eu peço isso a vocês, que é muito importante que vocês venham ver esse vídeo
para vocês entenderem que o que o sistema faz é emburrecer as pessoas. E a própria história do Brasil você não conhece. Como é que você quer falar de Estados Unidos, de Portugal, de Inglaterra, de Israel, disso ou daquilo, se você não conhece a própria história do país que você mora? Como é que você pode falar que o político A, B, C, o Nove Dedos, ou Arminha na Mão, ou outro que é ceboso lá do Nordeste, ou as mulheres que estão ali como salvadoras da pátria, mas é melhor ou pior do que um outro. Se você não sabe a história que está acontecendo hoje, 18 de setembro de 2022, o que está acontecendo de positivo e negativo no Brasil, para de se guiar pela televisão, para de se guiar pela internet, pelo rádio. Estude. O tempo que você fica fumando, o tempo que você fica escutando música imunda, o tempo que você fica aí atrás de religioso, de religião, você pode parar aqui em frente ao computador e estudar. Entender que você não é massa. E quando eu falo estudar, não é porque você tem que fazer faculdade ou terminar o segundo grau, não. É estudar para você não ser enganado. Quer fazer faculdade? Faça a sua faculdade. Quer fazer o segundo grau? Faça o segundo grau. Mas estude para que ninguém te engane e nem tampouco fique querendo debater com pessoas, achando que você sabe mais ou menos do que alguém, porque o meu conhecimento é meu. Se eu tenho que repartir com alguém, não é por debate, é sentar e perguntar, você quer aprender? Ah, mas eu já sei, então seja feliz. Porque eu vou te ensinar não o que eu acho, eu vou te ensinar o que está escrito. Porque o verdadeiro professor, o verdadeiro mestre, ele ensina o que está escrito. Não é o que ele acha. Preste atenção nesses versículos que eu vou botar aí. E logo após o versículo eu vou botar os vídeos. Eu vou tentar cortar o máximo que puder, para não ficar muito longo. E eu espero que você e sua família sejam abençoados pela mão do Criador e que através do Espírito Santo, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou, abençoe a todos nós, a mim e a você, a minha família e a sua família. Assim seja. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 6.
comparação. Até a minha tese de doutorado que eu estou terminando agora é uma tentativa de mostrar que esse 15 de novembro, ou seja, esse golpe militar, é o evento que marca a revolução no Brasil. A maneira que tem a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Americana. A gente tem as nossas singularidades, mas eu acho que o 15 de novembro marca isso. E a partir daí, houve todo um processo para já adequar a nova história numa nova realidade. E aí todos os grandes personagens da nossa história que ajudaram a construir o Brasil ou foram ridicularizados ou foram apagados da memória. Então, você tem na escola, por exemplo, em qualquer idade, o ensino da história do Brasil é muito ruim. E o ensino da história é sempre colocado como se fosse uma briga entre uma elite rica e os pobres. Então, você tem ali a luta de classes. Então, a história do Brasil, né, é toda contada, na história do nosso império, a história do Brasil português é toda contada com base nessa visão ideológica. Né? E os heróis, quer dizer... Quando você chega para um americano, por exemplo, e pergunta assim, quem são os pais fundadores da América? Quer dizer, essa memória está viva. Você chega numa livraria, você tem 300 milhões de biografias de cada um deles. Na escola isso está vivo, no debate na televisão, no debate nas redes sociais isso está vivo. No Brasil, se você pergunta, quem foram os fundadores do Brasil? Quem foram aqueles caras que construíram o Império Brasileiro? Se eu citar aqui o nome do Bernardo Pereira de Vasconcelos, alguém vai saber quem é? Eu não vou saber. É um cara fundamental, criador do Partido Conservador Brasileiro, um cara fundamental criador do primeiro Código Criminal no Brasil, uma figura fundamental na sistematização do ensino no Brasil. Está perdido. Aí se eu falo de Visconde de Cairu, quer dizer, os únicos personagens que ainda restam é o Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. Aí o que fizeram com o Dom João VI? Criaram a caricatura do rei gordinho, meio bobo, que eu adorava comer coxinha de galinha. Né? Quer dizer, é um absurdo, cara. Se você pega a história do cara, não tem... Ele teve grandes feitos na vida. Teve, cara. Todos eles tiveram erros, tá? Não é uma coisa de você também celebrar criticamente. Agora, foram personagens importantíssimos. Dom João VI, Dom Pedro I, foi reduzido ao cara que tinha várias amantes. Né? Então, assim, tudo vira uma novelinha de caricatura e tudo mais. É o cancelamento da época, né? Esses caras foram todos cancelados e apagados da história. Foda, né, cara? E quem tá por trás disso aí? Porque você falou que, então, é essa elite intelectual dos liberais, a ala militar e quem mais mesmo? Não, isso foi o início do golpe. Né? Isso foram os agentes que promoveram o golpe militar que derrubou a monarquia. Depois, quem faz esse trabalho de, inclusive, criar heróis que não existiam e pegar Tiradentes, que era uma figura, enfim, menor na história do Brasil até aquele momento, e elevar Tiradentes a um símbolo da República. Porque a República foi uma importação artificial do modelo americano e eles não tinham símbolos nacionais. Então eles tiveram que não só resgatar o Tiradentes, como transformar o Tiradentes numa espécie de Cristo. Né? Então toda aquela imagem de Tiradentes como Cristo, de barba longa, cabelo longo, aquele tipo de coisa, é uma imagem mentirosa. Quer dizer, nem se sabe exatamente qual seria a forma física do Tiradentes, e muitos historiadores dizem que dificilmente alguém que era preso na época mantinha os cabelos longos. Então aquela pintura famosa do Tiradentes esquartejado, com cabelo longo, com barba longa, que isso é uma impropriedade histórica. Pode crer. Né? Mas depois, quem começa esse processo, então, de reconstruir uma nova história com novos símbolos, com novas músicas, uma nova identidade nacional, quem faz esse trabalho inicial são os positivistas. Os positivistas depois se tornam irrelevantes, porque os militares se sobrepõem politicamente. Cara, aí depois outras ideologias vão se apropriar da nossa história para contá-la de uma forma ideológica. Os marxistas, por exemplo, é que vão pegar todo esse período, não, mas determinados períodos da nossa história, para trás, ainda do Brasil português, e recontar essa história com bases marxistas, por exemplo. Grande hermano que sabe tudo de política sul-americana e vai falar como, presta atenção, a Venezuela, Cuba e Argentina eram antes do socialismo. Com vocês, o Gustavo Segré. Que delícia, O Segré dá show. O Segré, ele dá show. Ele é argentino. Sim. Torcedor do River. Torcedor do River. Não, do Boca. É do Boca. É River, bom embora. Ele é boludo não assumido. Torcedor.
Ele é empresário, ele está aqui no Brasil há 30 anos. 38 anos. 38 anos que ele está aqui no Brasil, ele é um grande empresário e ele fica entre a Argentina, ele apresenta também um canal lá na Nation, que é um canal muito bacana de notícia na Argentina, que você pode acompanhar aí pelo YouTube também, que eles transmitem igual a Jovem Pan, e ele gentilmente vem aqui e já tem um grande número de fãs. Sim, eu vi. Sim. Muito obrigado. Você tem um grande número de fãs. São pessoas que gostam muito de você. Mas você é um cara muito bacana, nem parece argentino. Verdade. O outro dia um falou: você conseguiu que eu gostasse de um argentino. Isso. Falar sobre. Eu quero falar essa da pauta é boa. O que aconteceu? Tem Cuba, Venezuela e Argentina antes do socialismo. É para se surpreender. Cuba, no começo do século XX, teve o primeiro país na América Latina a ter um carro. 1906, o primeiro telefone direto sem telefonista. 1906. Aqui lembra que na década de 80 tinha que ligar no 107 para ter um. 1908, raio-x, primeira máquina de raio-x na América Latina. Tinha uma renda per capita maior que os países europeus. 1938, eles tinham mais carros por habitante que qualquer outro país. 1951, o primeiro hotel do mundo a ter ar-condicionado. Isso era Cuba. Tinha na época uma quantidade de televisores maiores que qualquer outro lugar, e em 1959 a cidade de La Habana tinha mais cinemas que Paris e que Nova York. Que loucura, hein? Aí era veio a Las revolução. Vegas, você pode me corrigir. Teve, inclusive, La Tropicana, teve em 1950 e poucos, Carmen Miranda, Nat King Cole, Frank Sinatra, estavam lá. E depois veio o socialismo, atrapalhou tudo. Hoje, por exemplo, a renda per capita da Cuba é somente maior que da Haiti. Somente. Também é outra pobreza. É uma revolução veio em 59, tudo, né? Então, eu fui pesquisar o que está acontecendo na Venezuela. Venezuela perdeu 80% do PIB. Sim. Da riqueza. Hoje eles produzem 80% menos do que em 2013. O Bolívar só mudou de nome. 2.649% de inflação em 2020, 650% de inflação em 2021 e 94,5% pessoas na linha de pobreza para baixo. 130 mil% de inflação em 2018. Só que o que a gente olha que eles começaram a migrar. Esse ano, uma baita inflação para qualquer país do mundo, 137%. Mas mesmo assim é a melhor dos últimos tempos. Sim. Segundo a CEPAL, que é um dado menos confiável, eles vão crescer 5%. Segundo o FMI, eles vão crescer 1,5%. Mas não tinha crescimento da Venezuela desde então. O que eles estão fazendo? Dolarizar a economia. Claro. Dolarizar a economia. Estão pagando as contas e estão retirando o papel disso. A Venezuela já percebeu, demorou. Pagou caro, mas que o Estado muito grande tem consequências. Só que aí começa aí bem, é o que a gente tá falando. O cara vai lá, não pode elogiar. Por quê? Porque a Venezuela tem problemas de várias ordens. Primeiro que eles não têm reserva em dólar. Não tem nada. Mas tem muito petróleo. Que eles começam começou a melhorar a economia. E aí começaram a importar produtos, que é uma coisa inimaginável ano passado, e aí já começa lá o presidente fala assim, não compre importados, proteja a indústria nacional, compra do nosso. Ou seja, já ouviu esse papo aqui, não, mas é engraçado como a Venezuela, mesmo um governo totalitário, uma ditadura de esquerda, eles estão retirando o Estado, que eu nunca vi. E Cuba também está fazendo isso. Sim. Mas olha só, Cuba tem hoje um salário mínimo de R$400 e um salário máximo de 2.000. Para que serve o salário mínimo? 4 horas de lan house. Então tá na porcaria terrível. Isso por quê? Socialista. Vamos na Argentina. 1913 na Argentina foi o primeiro metrô da América Latina. Veio a São Paulo 55 anos depois, o metrô. Isso porque tinha, inclusive, era rico como argentino na Europa. Sim. O produto per capita aqui, que é curioso como lugares que têm pobreza continuam botando por aqueles que geram essa mesma pobreza. É uma questão sociológica, digna de ser estudada. Mas eu acho que o melhor exemplo é o que acontece no Brasil. E por quê? Porque você mostra a contracara.
Quando a Argentina começou o problema desse governo em particular, foi por culpa de um governo anterior que não deu certo, Macri. Se ele teria dado certo, teria cortado essa questão do socialismo. Perfeito. E não foi possível. Agora, eu trouxe uns quadros, se vocês quiserem compartilhar, da economia brasileira como você não vai encontrar em outros lugares, não sendo aqui no Pânico. Vamos lá? Ah, você fala o quê? Sim. Os indicadores econômicos. Tá. Aí temos, superávit fiscal em julho, 4 bilhões de dólares. Superávit fiscal nos últimos 12 meses, 1,38% do PIB. Quando você tem superávit fiscal, é que o governo arrecada mais do que gasta. Sim. Não precisa emitir, não precisa gerar dívida de títulos públicos e não precisa aumentar a carga tributária. 26 estados sobre 27, ou 26 mais o Distrito Federal, superávit fiscal. Sobre 5.568 municípios, 5.500 com superávit fiscal. Inflação de julho negativa, 0,68. Inflação de agosto negativa. Deflação, 0,36. A melhor desde 1998. Redução do preço do combustível, 19% entre julho e agosto. Projeção para 2022 de inflação 6,6% e caindo todas as semanas, segundo o relatório do Informe Focus. Temos mais um quadrinho aí, se a produção pode colocar. Desemprego em julho, 9,1%, o menor dos últimos 7 anos. Empregos gerados no governo Bolsonaro, 4,5 milhões. Toda a Argentina tem 5,8 milhões trabalhando. O governo Bolsonaro gerou 4,5 milhões em 3 anos e meio. Quantidade de pessoas empregadas, 98,7. Vai superar os 100 milhões antes de final do ano. Empresas abertas, governo Bolsonaro como saldo entre as abertas e as fechadas, 8 milhões e meio. Total de empresas ativas, superaram os 20 milhões. Crescimento da atividade econômica superou todas as expectativas, 1,17% em julho. Expectativa para o ano 2022, próximo a 3%, somente nesse ano 2022, até agora, 2,52%. Me mostra um país socialista que tem esses resultados. E 2 anos de pandemia, né, Segredo? E a guerra com a Ucrânia. A guerra com a Ucrânia e ainda problema com os governadores e prefeitos, então, né? Nadando contra a corrente. Mas aí a pergunta que você fala, como com esses resultados, Exato. alguém pensa em botar outra coisa que seja diferente dessa? Ah, pensa. Lógico que Mas pensa. por que você Criativo. acha que é a narrativa? Do discurso. Muita gente não gosta do discurso do Bolsonaro, da forma dele falar. Então, para você entender o que eu estou querendo te dizer com esses vídeos, eu sou a favor de algum partido político no Brasil e no exterior? Não. Eu sou a favor contra o capitalismo? Não. Eu sou a favor e contra o socialismo? Sim. Eu sou a favor e contra o comunismo? Sim. Por que o capitalismo eu falei não e o socialismo e o comunismo eu falei sim? É simples. Porque dos três eu escolho o capitalismo. Não que eu seja adepto ou porque eu gosto, mas dos três é o que falsamente me dá a impressão que eu tenho liberdade, embora eu sei que eu não tenho liberdade nenhuma no capitalismo, no comunismo e no socialismo. Mas por que eu estou mostrando esse vídeo? Eu não quero saber quem é o presidente atual, né, hoje, 18/9/2022. Eu não quero saber quem é o presidente. Mas eu vivo num país chamado Brasil. E a Bíblia, ela manda eu orar pelo rei. E fazendo comparações, hoje o rei é o Bolsonaro. Hoje o rei são os ministros do STF, STJ, sei lá qual é o nome que quer dar. Hoje o rei são os governadores. O meu governador do estado do Rio de Janeiro, o seu governador, onde você está aí escutando e vendo esse vídeo. Hoje o rei é o prefeito do município de São Gonçalo ou do município da onde você está vendo e ouvindo esse vídeo. A Bíblia manda eu orar. A Bíblia não manda eu ser partidário a alguém. A Bíblia manda eu orar. E por eu estar orando, o que vai acontecer? Simples. A mão do rei, que aí você entende se é presidente, se é governador, se é prefeito,
se é o juiz do Supremo Tribunal, ou se é o vereador, ou se é o deputado estadual, federal, ou se é o senador, a mão dele vai ser menos pesada na hora que tiver que encanetar alguma lei contra mim, a favor do sistema maçom Illuminati. Eu vou deixar alguns versículos, porque o vídeo está terminando, e eu peço para você que, através desses versículos, reflita um pouco e pense. O meu nome é Oliveira. Desde já, de novo, eu te peço para que você venha compartilhar, dar um like, se inscrever no canal e tocar no sininho, tá bom? Olha os cards aqui em cima para você ver outros vídeos no canal, ver minha playlist e saber um pouquinho mais das coisas, tá bom? Seja abençoado você e sua família, caso você venha ter família, tá? Que a paz e o amor do Criador esteja em você, para que através de você a paz e o amor que tu tem seja transportado a outros, tá bom? Seja abençoado, seja abençoado. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Por que eu comecei com esse versículo? É bastante simples. É porque tem que haver uma necessidade de orar. Orar pelo seu político que está lá no Congresso Nacional. Quando eu falo seu político, não é porque você votou, não é porque eu voto. É porque a oração faz parte da bênção. Como é que você quer ser abençoado, abençoada, se você não pratica o mínimo, que é orar? Orar pelo teu próximo, orar pelo político. Porque a Bíblia, quando fala para você orar em prol da nação, é orar pelo rei, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. E se você não entender isso, para nada serve. E olha o outro que eu botei. Tira o ímpio da presença do rei, que o trono se firmará na justiça. Provérbios 25, 5. Isso é, qualquer um sabe que enquanto estiver lá naquele Congresso Nacional, naquele Tribunal de Justiça Superior, e nos governos do Estado, nas prefeituras, pessoas ímpias que praticam o mal, que servem ao mal, macumbeiros, católicos, maçons, iremos viver nessa doutrina de escravidão. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e meu Criador, pois a ti orarei. Salmos capítulo 5, versículo 2. Enquanto entendermos que aquele político serve ao capeta, enquanto entendermos que aquele político, não importa o que ele seja, se é rei, se é ministro, se é presidente, se é governador, se é prefeito, se é vereador, se é deputado estadual, federal, senador, enquanto ele for maçom, enquanto ele for Rosa Cruz, ele ou ela, né? E estiver servindo as forças do mal, o diabo, a pombagira, o pilintra, ou qualquer outro nome de entidade que você queira dar, não adianta. Iremos viver nesse sacrifício diário de escravidão. E isso é para você. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Enquanto você não entender que a tua boca tem que jorrar água de bênção e não maldição, você vai viver numa vida de escravidão. Irmãos, orai por nós. Ore por mim, eu, Oliveira. Ore pelo aquele teu vizinho que olha para você atravessado. Ore pelos políticos. Ore por todos. Porque só assim seremos uma nação forte. Nós, brasileiros.
Pare de pensar que a religião salva, porque a religião não salva ninguém. Pare de pensar que cargo ministerial salva alguém, porque não salva ninguém. Pare de achar que você tem que estar casado ou casada para ser uma boa cristã, um bom cristão ou um bom qualquer coisa, porque o casamento não salva ninguém. Seja feliz, seja correto, guarde os mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17.